Torcedor vascaíno, é sábado, mas o Vasco da Gama não para. E olha, temos informações muito importantes para trazer aqui a vocês nesta tarde de sábado, dia 16 de dezembro. Informações sobre o principal alvo do Vasco até o momento nessa janela de transferências. O zagueiro de 30 anos de idade, paraguaio Júnior Alonso, atleta que pertence ao Krasnodar da Rússia, que não terá uma vida fácil para desembarcar na cidade carioca e assinar um contrato com o Vasco da Gama. Krasnodar, segundo informações que tivemos nestas últimas horas, vai fazer jogo duro para liberar o jogador, até porque pagou, à época, 8 milhões de euros, algo em torno aí dos 30 milhões de reais para conseguir comprar o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. A gente vai falar sobre isso aqui, né? É claro, neste Fala Gigante. Falar também sobre a situação de Gabriel Peck, o ponta esquerda, um dos grandes destaques do Vasco nessa temporada de 2023, vem recebendo fortes sondagens de clubes do futebol brasileiro e do futebol do exterior. E nesse momento o Atlético Mineiro vem preparando uma grande oferta pelo jogador. E nesta oferta poderá ser utilizado como uma moeda de troca o volante Patrick de Internacional, de São Paulo, de Atlético, poderá ser utilizado como uma moeda de troca para que o Galo possa ter Peck no ano que vem. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Ramon Dias e a renovação contratual, Emiliano Dias retornando ao Rio de Janeiro, Johannes Sports, diretor esportivo da 777 Partners, falando sobre o Vasco da Gama. Olha, Vascão, é de fato um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado nessa tarde calorosa de sábado, dia, volto a repetir, 16 de dezembro. Só que antes de começar esse vídeo, Vasco, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Se você ainda não nos conhece, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia com a Acorda Vascão, na parte da manhã, Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Então você, desde já, se inscreva no nosso canal. Estamos aí na meta de chegar aos 116 mil inscritos. E olha, faltam pouquíssimas pessoas. Se você está aí do outro lado e ainda não se inscreveu, agora aqui embaixo, vamos ter essa palavrinha inscrever-se. Se inscreva para acompanhar as informações do nosso Gigante da Colina. Além disso, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, nessa tarde de sábado, passar as informações do nosso Cruz Maltino a você, torcedor vascaíno. E olha, quero começar primeiramente aqui este Fala Gigante, né, com uma informação. Não informação sobre os tempos atuais, porém uma informação de algo que aconteceu e completa exatamente um ano nesse dia 16 de dezembro. Sabe o quê? Uma contratação. Uma contratação que, à época, lá no ano passado, quando o torcedor vascaíno ouviu falar, disse: já era, 2023 será um grande ano para o Gigante da Colina. Sabe de quem? Pedro Raul. O Vasco, exatamente no dia 16 de dezembro de 2022, há um ano atrás, anunciava oficialmente a contratação do atacante Pedro Raul, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Goiás. Se tornou um reforço do Vasco em 16 de dezembro do ano passado, um atleta que veio, né, com uma alta expectativa de uma boa temporada vestindo a camisa do Esmeraldino, mas que não rendeu absolutamente nada com a camisa Cruz Maltina. De fato, aquela frase que tanto é falada no meio do futebol de que a camisa pesa, aconteceu com Pedro Raul. A camisa do Vasco da Gama pesou em Pedro Raul e infelizmente não foi bem, ficou marcado, né, pela eliminação para o ABC, por pênaltis perdidos, por gols perdidos em clássicos. Tudo isso fez com que a passagem de Pedro Raul pelo Vasco da Gama viesse a ser uma passagem muito ruim, muito criticada por parte da torcida vascaína. E ainda bem, né, que mesmo diante de um momento, uma fase tão ruim do atacante Cruz Maltino, o Vasco ainda conseguiu vender por um valor quase que o dobro de que o Vasco havia pago por ele junto ao Goiás no ano passado. Mas enfim, um ano de Pedro Raul no Vasco. Você aí, achou que a passagem foi positiva ou negativa? Se você tivesse a oportunidade de recontratar o Pedro Raul, você recontrataria para ser o reserva de Pablo Verratti? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, agora é pensar na frente, né? O que ficou para trás ficou, agora é pensar em coisas novas, pensar em 2024. E o Vasco vem se planejando exatamente para isso. Como, por exemplo, Emiliano Dias. Hoje, pela parte da manhã,
o auxiliar técnico de Ramon, Ángel Dias, colocou uma imagem em suas redes sociais sinalizando que estaria retornando ao Brasil. Uma imagem com um emoji de um avião e uma bandeirinha do Brasil, o que deixa bem claro que ele estaria retornando ao Brasil até para adiantar, né, o planejamento para o ano de 2024. Importante relembrar também que nessa semana, de terça a sexta-feira, do dia 11 ao dia 15, houve uma reunião na Alemanha, em Berlim, para tratar do orçamento, do planejamento do Vasco para o ano que vem. Tudo isso já está em mãos de Alexandre Matos e de todo o departamento de futebol do Cruz Maltino. O Johannes Sports, que representou o Vasco da Gama por lá, né, já que o Vasco não enviou nenhum diretor executivo, falou sobre as decisões dele, inclusive ao Vasco da Gama, ao jornal Telegraph. Importante, né, para a gente ter uma noção da influência hoje que o Johannes, que representa a 777, tem em todo o processo de planejamento do Vasco da Gama e de principalmente estrutura das temporadas em que o Vasco virá a jogar. E o Johannes Sport disse assim, ó, abre aspas, não tomo decisões em cada contrato pequeno, mas as principais, como contratar, vender um jogador, decisões de treinadores principais, decisões do diretor executivo, essas são as em que queremos estar envolvidos. Então, o Johannes Sports, que é praticamente o nome, né, da empresa norte-americana dentro do Vasco da Gama, confirmou que, de fato, as principais contratações, a decisão sobre quem será o treinador, a decisão sobre a venda de um ativo, a decisão sobre a chegada de um diretor executivo, como, por exemplo, o Alexandre Matos, tudo isso passa pelo crivo da empresa norte-americana e principalmente pelo crivo de Johannes Sports, o mesmo que representou o Vasco da Gama nesta reunião que ocorreu durante a semana em Berlim. Então, muito legal aí para a gente entender, né, como é esse processo de compra, de venda, de diretor executivo contratado, de técnico contratado, passa sim a um crivo por parte da empresa norte-americana. E olha, Vascão, ainda falando, né, sobre essa reformulação que acontecerá dentro do Gigante da Colina, tivemos aí nestas últimas horas a confirmação ainda maior, né, sobre a reformulação que acontecerá no Vasco e passará principalmente pela renovação contratual do técnico argentino Ramon Ángel Dias. Está mais confirmado, não à toa, o Emiliano acabou de colocar, né, stories que passamos a vocês aí de um retorno ao Brasil. Está então confirmado que Ramon Ángel Dias, junto com a sua comissão técnica, que tem, né, presente o auxiliar Emiliano, o auxiliar Juan Romanazzi, o analista Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira, todos estarão junto ao Vasco da Gama na próxima temporada. O contrato, né, ainda não foi assinado, é importante falar sobre isso, mas todas as papeladas, todos os termos, tudo já foi alinhado. Esse novo vínculo contratual que Ramon Dias deve assinar, inclusive, nessas próximas horas ou no mais tardar nesses próximos dias, vai até o final de 2025, mas com possibilidade de renovação por mais 2 anos. Há algumas metas que, caso venham a ser atingidas, há um gatilho que já renova o contrato automaticamente. Não sabemos, né, quais são essas metas a serem atingidas, mas pensando em Ramon Dias, pensando em renovação automática de contrato de um treinador, a expectativa é que essas metas venham a ser exatamente a conquista de títulos, classificações para grandes competições, tudo isso estará em contrato para que, caso aconteça, Ramon Dias tenha o seu contrato renovado até o final de 2027. Tudo já está palavrado, as partes envolvidas na negociação já dão como certo, né, essa renovação contratual, e Ramon é do Vasco até o final de 25. Hoje, o técnico argentino é visto como uma peça fundamental nesse processo de reformulação do Vasco da Gama. É importante lembrar, Ramon Dias foi um técnico que pegou o Vasco com 9 pontos no Campeonato Brasileiro ainda no primeiro turno e fechou o Brasileirão com 45, ou seja, Ramon Dias conseguiu em praticamente um turno conquistar 36 pontos ao Vasco. Em um turno, Ramon Dias fez com que o Vasco conquistasse 4 vezes o que havia conquistado no primeiro turno. Que olha, no primeiro turno o Vasco conquistou 9, né? Antes da chegada de Ramon. No segundo turno com Ramon, o Vasco conquistou 36. 9, 18, 27, 36. 4 vezes. Ramon teve um aproveitamento 4 vezes maior com a sua chegada do que antes dela. Esse é o Vasco de Ramon Ángel Dias, né? Esse é o Vasco que estava ali nas cinzas na Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco que teve no retorno uma campanha de G6. O Vasco que teve no retorno uma campanha de um clube que chegaria a Libertadores do ano que vem. Então, é claro, é um nome muito respeitado, um nome muito valorizado, e não à toa teve a renovação de seu contrato acertada, definida e será assinada aí nessas próximas horas. E o Vasco, é claro, a partir da renovação contratual de Ramon Dias, vai atacar o mercado à procura de reforços. E nesse momento, torcedor Cruz Maltino, qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês? O Vasco tem como grande prioridade
um nome para o seu setor defensivo e vai ser o principal setor, um dos principais, né? O principal não, mas um dos principais que o Vasco irá atacar. Por quê? Porque o Zé Vitor não ficará no Vasco, o Robson, o Bambu, não ficará no Vasco, o Miranda não ficará no Vasco. Então o Vasco aí já vai perder 3 atletas. Ficará no Vasco da Gama confirmado, né? O Maicon e o Medel. O Léo e o Capasso, na minha opinião, ainda são 2 incógnitas. Por quê? Porque o Léo vem recebendo várias sondagens de clubes. O Léo foi um atleta que terminou como reserva. E não sei se cabe ao Vasco da Gama querer ter o Léo dentro do seu elenco para ser um reserva. Até porque é um jogador que vai receber ofertas, muito provavelmente, milionárias. Será que vai ser uma estratégia benéfica de Alexandre Matos permanecer dentro do seu elenco com um jogador que para o mercado vale milhões de reais? Não sabemos. Se o Léo viesse a ser titular, ok, mas sendo reserva pesa muito. Então é uma incógnita a situação do Léo, assim como é uma incógnita também a situação de Manuel Capasso, jogador que não foi muito utilizado por Ramon Dias. A única partida que conseguiu ganhar a titularidade sob o comando de Ramon foi contra o Corinthians, onde foi muito mal. O jogador que ficou marcado, né, por aquele lance contra o Flamengo, ou seja, um atleta que não conseguiu ir bem nessa passagem em 2023 com a camisa Cruz Maltina. Ou seja, de 7 zagueiros que tínhamos no ano passado, 3 não ficam: Robson, Miranda e Bambu. Aliás, Robson, Miranda e Zé Vitor. E dos 4 que restam, que é Maicon, Medel, Léo e Capasso, as únicas 2 certezas de permanência é o Maicon e o Medel. Capasso e Léo não são certezas. Então o Vasco vai atacar o mercado à procura de zagueiros. Hoje a grande prioridade é o Júnior Alonso, esse paraguaio de 30 anos de idade, que hoje veste a camisa do Krasnodar da Rússia, o líder do Krasnodar, é o capitão do clube russo, é um jogador que está em alta no futebol russo. Aí você pode até se perguntar: Lucas, como é um jogador que está em alta e o Vasco tenta negociar? É exatamente isso, titular absoluto da posição, é o capitão do clube russo, jogador especial, mas um jogador que não quer permanecer mais na Rússia, quer respirar novos ares, quer voltar para o futebol sul-americano, e o Vasco, sabendo disso, vai com tudo para cima do Paraguai. Hoje a grande prioridade do Vasco da Gama no mercado, neste sábado, dia 16 de dezembro, é exatamente Júnior Alonso, titular absoluto que viria para dar esse salto de qualidade no sistema defensivo. Porém, qual é a informação? O Vasco fez uma proposta, o Krasnodar, porém nesse momento o clube russo achou muito baixa a proposta feita, achou muito baixa a investida feita e vê com ressalvas a venda de Júnior Alonso. Não apenas com ressalvas, né? Mas não acha viável a venda de Júnior Alonso pelo valor que o Vasco colocou à mesa. Por quê? Até porque o próprio Krasnodar, em 2022, comprou o Júnior Alonso do Atlético Mineiro pelo valor de 8 milhões de euros. À época, quase 36 milhões de reais. Um valor altíssimo. E o Júnior Alonso é um atleta de qualidade, volto a repetir, um atleta importante para o Krasnodar. Então o Krasnodar não quer vender um jogador que investiu alto, barato e ainda, é claro, sair no prejuízo por perder uma peça importante. O mínimo que o Krasnodar quer saindo dessa história é conseguir ganhar novamente, recuperar uma parte do investimento que fez no ano passado. E aí, nesse momento, é claro, né? O que a gente espera é um bom relacionamento de Alexandre Matos com o mercado e uma boa negociação. Vai ser difícil, Krasnodar não fará jogo fácil, Krasnodar fará jogo duro para liberar o atleta, mas é uma prioridade para o sistema defensivo do Vasco, uma prioridade do diretor executivo Alexandre Matos. Porém, mesmo diante disso, já sabendo das dificuldades, o Alexandre Matos já mapeia outros nomes do mercado. Júnior Alonso hoje não é o único nome que está na mira da diretoria vascaína. Negociação não andou por hora de fato, volto a repetir, por essa recusa inicial do clube russo, e o Vasco já trabalha com o Alexandre Matos em outros nomes para essa posição de zagueiro. Vários nomes estão sendo sondados pelo Vasco da Gama no mercado e o Júnior Alonso não é essa peça única no baralho, né, que Alexandre Matos tem em mãos. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligados, mas seria uma baita contratação, né, ter o Júnior Alonso dentro do elenco Cruz Maltina. E olha, Vascão, para prosseguir o vídeo, né, se o Júnior Alonso é uma peça aí de desejo do Vasco da Gama, quem é uma peça de desejo do Atlético é o Gabriel Peck, e não apenas, né, para o Atlético Mineiro, como também para o Palmeiras, para clubes do futebol do exterior. Gabriel Peck hoje é uma peça de desejo para vários clubes do futebol mundial. Jogador diferente, um jogador que foi muito importante para o Vasco da Gama nessa temporada e um atleta que chama a atenção, sim, do mercado do futebol. E nesse momento, qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês? Que o Atlético Mineiro
clube que hoje tem como diretor executivo Rodrigo Caetano, está acompanhando de perto a situação do PEC. A gente trouxe informação na Acorda Vascão de hoje, né, de que o Vasco não irá negociar o PEC por menos de 53 milhões de reais. Não vai sair o PEC do Vasco da Gama por uma proposta inferior a essa. No mínimo 53 milhões de reais, ou seja, no mínimo 10 milhões de euros. E isso é uma realidade. O Vasco vai fazer jogo duro pela venda do Gabriel PEC e os outros clubes já vêm se preparando com isso. E um dos principais clubes que vão com tudo para cima do Gabriel PEC é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro monitora, acompanha a situação do PEC de perto. De fato, nenhuma proposta ainda foi formalizada, mas o Atlético hoje considera sim a possibilidade da contratação do jogador. Informação do portal O Gol nesta manhã de sábado é que o Departamento de Futebol do Atlético Mineiro expressa aí com aprovação essa eventual contratação do jogador. E olha, o Atlético até mesmo, né, não tendo esse padrão no mercado, está avaliando a possibilidade de fazer um alto investimento pela contratação de Gabriel PEC. E nesse momento, sabendo, né, do alto valor do PEC no mercado, sabendo que o Vasco vai fazer jogo duro para liberar esse jogador, o clube está aí pensando em envolver alguns atletas que tem hoje dentro do seu elenco para liberar o Gabriel PEC, para conseguir a liberação do PEC, né, junto ao Vasco. E um desses atletas que poderão estar envolvidos nessa negociação é o meio-campo Patrick, volante, né, que vestiu muito bem a camisa do Internacional entre os anos de 2019 a 2021, né? Em 22 ele foi para o São Paulo, em 23 agora vestiu a camisa do Atlético Mineiro, volante que não foi utilizado por Filipão, um volante que, olha, eu sinceramente gosto muito para compor elenco, e um atleta que está aí nessa lista de jogadores não utilizados pelo clube de Minas Gerais, que o Atlético poderia estar envolvendo em uma negociação. E o Atlético, é claro, pode envolver também outros nomes, como o próprio Paulo Henrique, né, que é um lateral direito, que hoje pertence ao clube de Minas Gerais, e o Atlético também o dispensou lá no início desse ano, início de 2023, e por ter amarrado o contrato muito mal, Paulo Brax, nesse momento, fica com as mãos atadas, o Vasco, para uma permanência do lateral direito. E quiçá, né, o Atlético poderá também estar envolvendo o Paulo Henrique nas tratativas pelo Gabriel PEC. O certo é, vascaíno, o Atlético vem com tudo para cima do PEC. O Atlético vai fazer de tudo para tentar tirar o Gabriel PEC do Vasco da Gama e cabe ao Alexandre Matos negociar por esse jogador, negociar uma forte venda por esse atleta. Fica a dúvida se vale a pena essa troca de jogadores, né? É claro, mediante também a uma oferta, um pagamento, um valor colocado em mesa. O certo é, Vasco terá que abrir o olho, Vasco terá que se preparar para conseguir ganhar uma grana ou, quem sabe, conseguir aí pelo menos sair no lucro diante dessa venda. Um grande sonho de consumo de vários clubes do Brasil. Você é a favor da venda do PEC? Da manutenção do PEC para 2024? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente, vascaíno, fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, deste sabadão. Estaremos de volta aí a parte da noite com Boa Noite Gigante. Contaremos muito com a presença de todos vocês. O que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.